Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje diz que a mínima de temperatura hoje será de 19 graus e a máxima de 33 graus. Uma possibilidade zero de chuva hoje. Hoje não deve chover. Um vento de aproximadamente 12 quilômetros por hora, ou seja, pouquíssimos ventos também pela noroeste paulista, uma umidade de ar que varia entre 37% e 77% de umidade do ar. Portanto, irmãos e irmãs, tomem bastante água, bastante suco, bastante líquido aí para se hidratar. Não há probabilidade de vermos o arco-íris nessa manhã, apesar da gente ter citado o arco-íris na mensagem do boletim. Um sol de rachar mamona, o dia inteiro, das 6h15 da manhã até as 5 para as 19 horas da noite, lua crescente. Essa é a previsão do tempo para essa manhã. E queremos dar um bom dia ao nosso professor Lineu Capel. Bom dia, Lineu, que Deus te abençoe nesse bom dia, pastor. Nesse compartilhar da palavra de Deus. Amém. Mas também damos o bom dia aqui. Rapaz, espera aí. Achei que alguém tinha ganhado dela, mas não ganhou. Bom dia, Simone. Tá aqui. Bom dia, Simone. O Mark até que tentou, mas não deu. Bom dia, Mark. Está fazendo média com o sogro. O bom dia da Suzy Cordeiro. Bom dia, Suzy. Que Deus te abençoe aí. Priscila Capel, essa se não entrar, apanha, né? Mas já chegou. Já fez aqui. Eu entrar. A Priscila é a comandante técnica de toda a família Capel ali. O bom dia da Maria Célia e do Benê. Bom dia, Maria Célia e Benê. Bom dia do Wilson, lá no seu recanto, lá na sua chacrinha, no meio dos seus bichos e plantas. Bom dia, irmão Wilson. Olha que legal, aqui a Adriana está com a gente, Adriana bom dia, Beraldi. Adriana. Bom dia, Adriana. Deus abençoe. Olha que legal, a Beatriz Mendonça, família Mendonça aí. Bom dia, irmãos e irmãs. Irmã de Namoreto, bom dia, irmã de Namoreto. Bom dia, Dina. Luiz Otávio e Carmerinda, junto conosco, bom dia. Bom dia. A irmã Marciana, lá de Joinville. Marciana, Deus abençoe. Marciana, que Deus te abençoe aí no sul do nosso país. Irmã Fátima Mazo e Dercy, bom dia. Bom dia. Maria Domingos, bom dia, Cida e Sebastião. Maria. Bom dia. Bom dia da Márcia Carvalho. Márcia, bom dia. Também, graças a Deus. E os irmãos e irmãs vão entrando e vai deixando aí, ó. Já está com a gente também o Nato, o Natanael está participando com a gente também. E os irmãos e irmãs aí vão deixando a sua contribuição, o seu registro, o seu bom dia. Bom dia lá da Zona Leste de São Paulo. Cecília. Bom dia. Que Deus te abençoe aí em São Paulo, Cecília. Grande cidade, uma cidade muito gostosa, né? E assim nós vamos nos achegando aí para a nossa aula. Lineu, você conhece uma música bastante antiga, uma musiquinha, um cântico bastante antigo, que diz assim, eu vou tentar, viu? Eu não sou um cantor igual você, mas eu vou tentar cantar um pedacinho dela. Uma música que diz assim,
Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Lembra dessa musiquinha, Lineu? Lembro, da minha infância, cantei muito essa musiquinha. É bem antiga, mas ela é bem profunda e dizendo que nosso rumo é Canaã. Pois é. E por onde o Senhor quer nos caminhar, quer nos levar nessa manhã? Sim. Vamos A aula é chegar lá. sua, a aula é sua. Fique à vontade, eu não quero tomar muito tempo aí da sua aula, mas mostre aí os caminhos para nós aí. Bom dia, irmãos e irmãs, amigos, ouvintes e demais pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos numa manhã bonita, de sol ardente, o pastor já anunciou o tempo, e eu glorifico a Deus por esta manhã. Mando um recado para Cecília, que seu irmão João deu uma ligeira melhorada, pela graça de Deus, e nós estamos aqui desejando e orando pela vida dele. Também mando um abraço aos meus queridos irmãos. Nós estamos pensando e querendo que a igreja volte a funcionar presencialmente, né? Uma vez que mediaticamente ela está até funcionando bem. E hoje compete a mim trazer o estudo da palavra, que eu me sinto muito lisonjeado por essa oportunidade, feliz, mas preocupado com aquilo que a gente deve falar em nome do Senhor Jesus. E eu pensei no tema o caminhar segundo o chamado de Deus. E para isso, nesta manhã, eu oro insistentemente para que o Senhor fale por nós e mostre a nós o seu caminho, a sua vontade, o seu desejo para que esta igreja possa ser fiel naquilo que lê, entende, aprende e pratica segundo a vontade de Deus. Eu desejo que todos aqueles que possam estar nos escutando, nos ouvindo, nos vendo, possa parar algum instante, pequenos momentos, para refletir realmente o que é que Deus deseja de nós e o que Ele quer nos mostrar, para onde Ele quer nos levar, do que Ele quer nos livrar, né? Porque quando Deus mostra um caminho, Ele nos livra dos males, dos outros caminhos que nós trilhamos inadvertidamente. Por isso, nesta manhã, eu começo propondo a seguinte situação. Eu pus o tema, escolhi alguns textos que são bíblicos e varri a Bíblia de capa a capa para mostrar situações bastante diferentes. A primeira é, por exemplo, você que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, talvez tenha até ouvido, mas não deu atenção, ou escutou alguma coisa, mas não ouviu, não atendeu para aquilo que Deus fala. Então, o primeiro item, eu digo assim, parar para escutar. Se você não parar para escutar e continuar a sua vida, a sua rotina, o seu caminhar sem escutar o que Deus fala, você perde a chance de aprender, de analisar, de vivenciar a proposta de Deus. O primeiro exemplo que eu cito está em Gênesis 17. Esse homem me inspira tremendamente porque ele foi um homem escolhido por Deus, um tremendo homem que é um modelo para muitas pessoas. Mas olha o que aconteceu com ele, segundo o relato bíblico em Gênesis 17, que fala o seguinte:
Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, disse Deus. Quanto a mim, eu digo para você, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosa nação. Foi a proposta de Deus. E Abrão era velho, sua mulher estéril, e ele não tinha filhos. Abrão já não era seu nome, já não será o seu nome, e sim Abraão, porque ser pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus, da tua descendência, dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ora, chama Deus Abrão, velho, talvez cansado, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, sem nenhum projeto, sem talvez muitas coisas, a não ser esperando já o final da vida. E Deus fala com ele algo portentoso. Te farei um homem de uma numerosa descendência. Te farei dono, senhor de uma terra extraordinária. Por onde você andar, será seu. E a sua descendência, eu vou ser seu Deus. Deus chamou Abrão para falar essas coisas. Se Abrão tivesse com pressa, não teria dado tempo de ouvir coisas do gênero. Se Abrão estivesse surdo, Deus também não teria tido sucesso para falar com Abrão, porque ele era surdo, não dava ouvidos à voz de Deus. Se Abrão não estivesse atento, também não teria percebido a grandiosidade da proposta de Deus. Ou se Abrão simplesmente não acreditasse, Deus teria chamado um homem que não iria completar a sua obra. Veja bem, meus irmãos, é interessante olhar o texto, e ele é tão antigo, é um início da Bíblia, eu não sei precisar, mas coisas de 4, 5 mil anos atrás, é uma coisa extraordinária. Talvez Abrão, naquele tempo, também tivesse pressa, ou não tivesse nem vontade de ouvir, ou tivesse tantas coisas que nós temos hoje, que não ouvimos o chamado de Deus. Deus tem chamado tantas pessoas hoje, fala tão alto, fala tão claro, fala em português, inglês, francês, japonês, e etc, etc. Mas tantas pessoas, quanto mais língua temos, mais povos tem distante de Deus. Abrão parou, e aqui diz que ele pôs o rosto em terra, né? No versículo, prostrou Abrão o rosto no versículo 3, o rosto em terra, e Deus lhe falou. Portanto, Abrão ficou atento, ouvindo toda essa proposta, talvez temeroso, talvez um pouco duvidoso, talvez um pouco assustado,
talvez um pouco sem saber até onde ele iria chegar dentro dessa proposta. Mas Deus é tão claro, tão objetivo, tão preciso na sua afirmação, que ele simplesmente escutou. Ao escutar, e nós podemos ler o texto na sequência, Abrão muda de nome, a mulher de Abrão duvida também que ela vai ser mãe, e uma história interessantíssima. Mas tudo isso se deu pela vontade de Deus, diferente da circunstância em que Abrão vivia com Sara. Completamente diferente daquilo que ele tinha vivido até então. Como poderia Deus mudar tantas coisas? Pois é, Abrão parou para escutar. Olha, algo que hoje em dia não se faz é escutar. A gente não tem tempo, a gente não escuta. Barulho tem na terra. Aliás, se fizermos uma medição da intensidade sonora, de buzina, de música, de uma série de coisas, de motores, de fábrica, de comércio, de carro, de escapamento, é um barulho maluco. Hoje eu levantei bem cedo e eu estava escutando os passarinhos. Era 5 horas da manhã. Que coisa gostosa de ouvir os pássaros cantar. Eles não cantam alto. Eles cantam num timbre que Deus criou. E é fantástico escutar os pássaros de manhã. Na minha casa eu tenho alguns pássaros, maritacas, etc., que passeiam por aqui. O amanhã eles saúdam no mesmo tom todos os dias. Mas nós, os seres humanos, terrivelmente barulhentos e desordenadamente barulhentos, às vezes não conseguimos escutar Deus falar. Mas não é porque Deus fala baixo, é porque nós não interessamos ouvir este som. Esse som não nos interessa, não nos apetece. Portanto, nós temos que perceber que Deus, quando vai falar conosco, nós precisamos parar. Então, a proposta é: você quer ouvir a voz de Deus? Para escutar a voz de Deus. Não vai querer escutar a voz de Deus na televisão, não vai querer escutar a voz de Deus na internet, não vai querer escutar a voz de Deus ouvindo música, não vai querer escutar a voz de Deus pensando na balada, ou nos programas, ou no serviço, ou seja lá o que for que você tem de rotina, porque aí a sua atenção vai estar voltada para outro lugar. Eu vos convido, faça como Abrão, escute, e Deus vai falar grandes e maravilhosas coisas para você mudar a sua vida. E você está precisando mudar a sua vida. Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus falou no meu coração hoje, e isto é a mensagem. Mudança de vida precisa escutar. Eu tenho uma proposta de mudar a vida de muitas pessoas. Então Deus convida você a ler a história de Abrão, que, escutando a voz de Deus, mudou a sua vida. E é interessante que nós temos vários textos na Bíblia, vários. Mas eu escolhi poucos, né? Porque o nosso tempo é limitado. E assim como Abrão, grande servo do passado, no segundo momento, eu escolhi um outro texto em Salmos, que diz assim, Salmo 119, que diz desse jeito. Salmo 119 é grande, mas não vou ler inteiro, não. É do versículo 48 ao 52. Salmo 119, Davi
fala desse jeito. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Davi reconhecia que Deus era muito mais rei do que ele. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam de mim continuamente, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Ainda vou ler o 55, que fala assim: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Davi, às vezes, tive problemas no seu reinado, na sua atuação. Só que ele era um servo de Deus, ele já tinha ouvido o chamado de Deus. E ele caminhava segundo a vontade de Deus. O que ocorria é que Davi, às vezes, se desviava. Às vezes, Davi titubeava. Às vezes, Davi fracassava. Nós temos várias histórias em que, relatos bíblicos, né, que ele demonstra fraqueza. Mas aqui ele fala assim, os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Ora, Deus se conforta. Bom dia, minha irmã Luciane. Deus abençoe. Simone também. Que Deus abençoe vocês. Marli, idem. Então, meus irmãos, Júnior também, e assim todos os demais que estão entrando, sejam bem-vindos ao nosso convívio da aula de hoje. Ora, meus irmãos, se você não parar para meditar quando você carece de corrigir o rumo, porque Deus propõe uma caminhada segundo a sua vontade, e nós, às vezes, fazendo uma caminhada, e no meio do caminho achamos a nossa vontade correta e desviamos do caminho. Primeiro de tudo, Abrão precisou escolher o caminho. Abrão escolheu e nós temos a história de Abrão. Agora, Davi escolheu também esse caminho, mas também ao longo da sua vida, Davi teve altos e baixos. Só que ele tem a capacidade de olhar para trás, voltar e corrigir seu rumo, segundo os ensinamentos de Deus, segundo o chamado de Deus. E Davi declara isso. E olha como é interessante. Então, se você está nesta condição de Davi, olha um exemplo para aqueles que eventualmente já tiveram no caminho, se desviaram, voltem no caminho. Davi fez isso. E ele reconheceu neste trecho deste salmo algo assim: lembro do teu nome durante a noite e observo a tua lei. É de noite que a gente medita, que a gente pensa, que estamos longe da correria da rotina do dia, e é possível fazermos uma retrospectiva do que fizemos de errado, do que podemos melhorar, do que precisa se aproximar mais da vontade de Deus. Aí o caminho é reconduzido, aquele que foi proposto anteriormente. Então, meus irmãos, a verdade é que nós já temos duas situações. Uma, para aqueles que ainda não aceitaram, não viram, não ouviram o chamado de Deus. Exemplo, Abrão. Agora duas, aqueles que param e meditam depois de ter escolhido o caminho e percebe que há rumos a ser corrigido para trilhar verdadeiramente, inteiramente o caminho do Senhor. Portanto, ninguém é melhor que ninguém, porque mesmo aqueles que escolheram primeiro o caminho,
às vezes já se desviaram do caminho. E você que nem escolheu o caminho, pode escolher agora. O Senhor está recebendo e orientando e conduzindo todos, independente de idade, cor, sexo, religião, país, independente do que for, todas as pessoas criadas por Deus são amadas por esse Deus e tem um caminho a ser trilhado segundo a sua vontade. Portanto, é o segundo item. Agora, nós vamos para o terceiro item. E no terceiro item, que é parar para agir, é uma subdivisão que eu fiz no meu estudo para que a gente pudesse raciocinar. Eu sou meio lógico, né? E eu não sei se eu faço certo ou faço errado, mas é o que Deus pôs no meu coração. Lá em Atos, capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo. É muito conhecido esse texto, é bem explorado, e eu não vou tratar sobre a conversão de Saulo especificamente, mas vou analisar o procedimento dele segundo a visão que eu estou propondo para nós nesta manhã. E Paulo tem uma vida que ele acha que serve a Deus. Nós conhecemos a história de Paulo. No momento em que Deus olha para ele e ele para, agora ele para nem é porque ele quer, para porque Deus quer. Olha que interessante. É uma das poucas pessoas que eu vejo Deus chamar, né, de uma forma assim, direta e de uma forma, eu diria, violenta, porque ele é chamado, cegado, aí ele tem que parar. Aí não tem, senão talvez ele nem parasse. O Saulo, você sabe, não, eu não posso falar porque eu também, Deus já fez cada coisa na minha vida, já fez eu parar, viu? Ele já fez eu parar na marra, ele me deu um câncer de presente. Eu não sei se foi ele que me deu, foi eu que fui atrás, mas ele fez eu parar para pensar. Não é só Paulo, não. Mas Paulo foi, assim, contundente. Ora, Paulo está lá caminhando para buscar aqueles que são do caminho. Sai de Jerusalém. Então, Paulo era uma pessoa de muita ação, né? Vai para Damasco. E na estrada de Damasco, eis que Deus fala: para, eu vou te contar uma coisa. O caminho que você está indo está errado. E Paulo se assusta. Paulo se vê diante de uma realidade nada parecida com o que ele pensava, com o que ele refletia, Mas Paulo, a sua atitude não condiz com a minha vontade. Você vai ser assim. Olha que coisa fantástica. Muda Paulo totalmente de postura diante da voz de Deus, que lhe mostrou o caminho verdadeiro e correto, que era a vontade dele. E aí, então, nós temos a história de Paulo. Mas vamos ler no capítulo 9 como é que Paulo, os detalhes da parada de Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz,
não vendo contudo ninguém. Veja bem que Paulo parou, ele parou. Então, a proposta minha, desde o começo, para ouvir a voz de Deus. Para meditar na voz de Deus. Agora, para agir de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante. Todos os trechos citados são de grandes personagens bíblicos. E eles, Abraão era um homem de atividade, né? Patriarca, uma pessoa... Eu acredito que Abraão era muito trabalhador, comandava a sua família. No sistema patriarcal, ele devia ter muita responsabilidade. Ele não devia dormir até meio-dia, não. Porque, naquele tempo, quem dormia até meio-dia era, sei lá, criança, né? Davi, também um homem de extrema atividade, rei, né? Pastor de ovelhas, sempre foi um homem ativo. Agora estamos falando de Paulo, um homem que está caçando aqueles que ele acha que está errado, a serviço do governo, aqueles que contrariam as leis, e ele está caçando eles, e procura para lá e para cá, e sai de Jerusalém, vai para Damasco, e assim era Paulo. Portanto, não eram pessoas nem desempregadas, nem desocupadas, nem pessoas imbecis, não eram pessoas quaisquer, não. Deus escolhe pessoas dispostas, pessoas prevenidas, pessoas que querem servir a sua obra. E vem Paulo agora e para. E eis que ele ouve a voz. Ouvindo a voz de Deus, Deus propõe que ele vá até Damasco, procura o Ananias, lá ele vai ser restabelecido na visão, lá ele vai ser primeiramente orientado, ele deve ficar em jejum, ele deve estudar, ele deve ouvir, trocar os conceitos que ele tinha todos contra os cristãos e passar a ser um deles. Ora, meus irmãos, isso é algo estupendo. Uma mudança desse tipo seria você largar a bebida que você é viciado para não beber mais para servir a Deus. A sua vida criminosa, de assalto, de roubo, para passar a ser uma pessoa diferente para servir a Deus. Isso em termos práticos de hoje, né? Passar de ser um marido, um pai relaxado que não vive bem com a mulher, com os filhos, passar a fazer isto para servir a Deus. E assim, imagine você dentro dessa história, o que é que você faz de errado e de difícil, e que você precisaria mudar totalmente para poder servir a Deus. Foi assim que aconteceu com Paulo. Ele teve que mudar até os conceitos de quem era que servia a Deus. Porque o conceito que ele tinha estava errado. E Paulo passa por uma tamanha mudança que ninguém que conhecia Paulo acreditava nele. Ninguém. Até quem estava do lado dele tinha medo dele. Falava, ele deve estar fazendo alguma arataca aqui para pegar nós. E as pessoas fugiam dele. Porém, ele foi mudando de tamanha sorte, que se tornou o maior dos pregadores da palavra entre o gentil, que fez esta palavra chegar até nós. Paulo parou para poder agir diferente, para poder atuar de forma diferente, para poder servir realmente a Deus de uma forma diferente. Do jeito que ele fazia, não servia, não dava certo, não era daquele jeito que Deus queria que ele caminhasse. Deus mostra para ele o caminho diferente, e Paulo trilha por esse caminho e faz a grande bênção de explicar para nós a sua doutrina, a sua pregação, o seu ensinamento é estupendo e chega por todos os cantos do mundo. E talvez Paulo seja um dos apóstolos mais estudados pela sua grandiosa obra
literária inclusa na Bíblia, né? E nós aprendemos a maior parte dos ensinamentos bíblicos vem da vida de Paulo. Um homem que caminhava torto, errado, diferente da vontade de Deus e mudou totalmente para se encontrar de acordo com a vontade de Deus. Paulo parou para agir e ele atuava correndo, ele não era homem parado, não. Ele era homem de ação. Paulo era um homem estupendo, mas ele parou primeiro para ouvir, para saber como agir. Parar para agir é algo que precisa servir para nós hoje de reflexão. Ora, se eu paro, reflito e vejo que eu estou agindo errado, eu vou corrigir e entrar nos caminhos propostos pelo Senhor. Chegando já mais para o fim, eu agora vou ver as consequências daqueles que param para contemplar a glória de Deus. E aí aqueles que já passaram por tudo isso que eu falei e hoje têm a sua vida voltada para esse caminho, ainda que tenha falhas, erros e desvios, mas conseguem se concentrar nessa direção de Deus. Olha o grande privilégio que está proposto para nós. Então, esta lição é desde aqueles que não sabem o que é a voz de Deus, não escutam a voz de Deus, e para aqueles que já escutaram e escutam e meditam na voz de Deus, e agora podem contemplar. Olha, esta é a parte fantástica do estudo dessa manhã. Nós vamos lá em Mateus, no capítulo 14, olhar o seguinte, versículos 22, é um trecho meio longo também, mas eu vou me dar o privilégio de lê-lo, e quem estiver aí quiser acompanhar, Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Responderam-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que andavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente aos filhos: és o Filho de Deus. Veja bem que coisa maravilhosa os discípulos puderam contemplar. Olha, Jesus fez muitos milagres na frente deles. Jesus realizou a sua obra junto com eles. Mas ainda assim, vira e mexe, eles eram surpreendidos com coisas fenomenais, com milagres que davam a entender a extensão da obra e do poder de Deus para nós. Essa experiência de Pedro, juntamente com os discípulos no mar, é uma coisa que me admira pelo seguinte. Bom, Jesus estava junto com eles, despediu-os para ir
em outra direção, apartou-se deles, despediu as multidões. Jesus foi fazer o quê? Parar para orar. Sozinho. Jesus era Deus. O Filho de Deus. Mas na forma humana tinha que se comunicar com Deus. Ele nos ensina aqui a necessidade de vislumbrarmos a glória de Deus para se fortalecer na nossa caminhada. Se nós não enxergarmos o poder e a grandeza de Deus e não sentirmos essa experiência pessoal, nós vamos ficar pelo caminho. O caminho não vai ser perseguido até o fim. Porque por isso que muitas pessoas que deixam de ser crente se perdem e continuam em pecados e elas não se aperfeiçoam na vontade de Deus. Porque não contemplam a glória. É necessário parar para contemplar a glória de Deus, para que nossa vida seja alimentada, a nossa fé seja aumentada, a nossa expectativa de estarmos junto com esse Deus no futuro seja o alvo de todas as pessoas. E aqui eu falo de um assunto que estremece e deixa muitas pessoas com medo. Ai, eu não gosto de falar da eternidade, eu não gosto de falar da morte. Eu não tenho medo da morte nem da eternidade, eu quero logo estar lá. Se eu pudesse estar garantido que hoje eu ia ficar lá, eu já estava a fim de ir, eu já estou de mala pronta. Como eu não estou ainda garantido, eu estou aqui ainda corrigindo meus defeitos. E Deus está me dando essa oportunidade para me chegar lá melhor. E assim, meus irmãos, contemplar a glória de Deus é algo fantástico. Jesus mostrou isso aos discípulos naquela noite. E eles ficaram maravilhados quando viram que era Jesus, não era um fantasma. Olha, pensaram que Jesus, que eles conheciam e sabiam que era, fosse um fantasma. Já tinham visto tantas coisas que Jesus fazia, mas nesse momento, homem de pequena fé, que afundou, andou um pedaço sobre as águas, depois afundou, porque a sua fé foi pouca. Portanto, mesmo sabendo que era Jesus, sabendo que estava andando sobre as águas, Pedro afundou. E ele só deu conta de que ele ia morrer quando começou a afundar. Aí ele ficou com medo. Ai, Jesus, salva-me. Então, nós também fazemos muito disso. Às vezes estamos na boa, né? Nem lembramos de Jesus. Quando entramos em crise, que hoje é a moda, né? Crise. Ai, Senhor, salva-me. Nós precisamos estar andando na vontade e no caminho do Senhor, para não afundar. Afundar é morrer. E se você não quer morrer, você busca ver a glória de Deus. Porque senão você vai morrer. E se não morrer, vai morrer fisicamente aqui, vai morrer eternamente ali, na era vindoura. Portanto, esse primeiro texto é magnífico para nos mostrar a glória de Deus. Vamos ver um segundo texto que está em Lucas 3. Oi. Antes de você passar para o próximo texto, nós temos uma participação da Luciane Capel. Você quer ver agora ou quer ver depois para comentar a participação dela? Podemos ver, sem problema nenhum. Então vamos lá. A Luciane diz assim: Deus sempre quer a participação do homem para fazer um milagre. E quando Jesus ficava a sós com o Pai, recebia dele como seria o próximo milagre e recebia a presença do Pai para vencer as lutas. E continua: Deus tem um grande plano
que começa na terra e vai terminar na glória de sua presença. Então, acho que são 3 questões que ela comenta, né? A primeira é que Deus gosta de ter a participação do ser humano naquilo que ele faz, né? Em todo o seu agir, nos milagres, e creio também que em outras questões, Deus gosta de ter a participação do ser humano, né? E a segunda questão é que Jesus sempre buscava a orientação do Pai para ver qual seria o próximo passo, qual seria o próximo agir, e também para receber as forças para vencer as lutas. E a terceira questão é que o plano de Deus começa aqui na Terra, mas tem o seu final na glória, né? Ou seja, no estabelecimento pleno do seu reino. Bem, a Luciane não deixa de ter complementado, né, a proposta. Veja bem que quando eu comecei a aula, eu falei sobre a participação nossa na caminhada. Deus tem um caminho para nós, não é para ele. Ele tem um caminho para nós. Deus criou o homem e já pensou num projeto de caminhada desse homem nesta direção. Porém, quando ele deu a liberdade, ele deu a possibilidade de nós não trilharmos esse caminho. E foi o que aconteceu lá no Éden, no pecado original. Nós desvirtuamos ou dissociamos desse caminho que era o melhor por um outro diferente que foi pior. Ora, este momento de afastamento do homem, ou de escolha do seu caminho, levou o homem a trilhar o caminho que não é de Deus. Mas o plano de Deus era para o homem, não era para os animais, não é para as plantas, é para o homem. O plano de Deus é para salvar o homem, criado à sua imagem e semelhança. Então, perfeitamente correta a observação da minha irmã, e Deus conta com o homem no seu reino. O segundo ponto é que o homem, no caso, ela falou sobre Jesus, quando homem, vai se orientar com Deus. Ele fez isso para mostrar que nós podemos fazer isso também, ou devemos fazer isso também. Ou seja, Jesus, enquanto homem, ele saiu para orar. Eu observei isso não enfaticamente, agora eu vou enfatizar melhor. Jesus fala: olha, vocês vão que eu vou me preparar. Eu vou ainda agora trocar uma ideia com meu Deus. Eu tive aqui hoje um dia agitado, muita gente, muitos problemas, muitas curas, muitas isso, muitas... Vocês vão que eu preciso parar. Jesus parou e foi orar. Olha, a rigor nós pensamos assim, mas se Jesus é Deus, como que ele precisa orar? Não, Jesus é Deus homem agora, está buscando força, energia, orientação, comunhão. Ele está querendo enxergar o Deus diante dele, a glória de Deus para ele que está aqui agora, cumprindo a missão do Pai. Então Jesus vai sozinho orar. Terminado este momento, Jesus então agora recebe de Deus orientação, força, energia para chegar e, junto aos discípulos, ensinar-lhes: olha, vocês têm pouca fé. Vocês precisam melhorar. O caminho para melhorar é assim. Esse texto ensina isso. Que Pedro, apesar de estar andando com Jesus, tinha seus altos e baixos. Por quê? Apesar de ele ser um apóstolo, um discípulo,
ele também fracassava, ele também errava, ele também pecava. Assim como nós. Por isso que eu me atrevo a buscar a Deus, mesmo sendo pecador. Porque esse ensinamento ele já deixou para mim. Via Pedro, via outros que estão na Bíblia, de que nós devemos buscar a Deus, se arrepender dos pecados e corrigir o nosso rumo. Ora, essa é a lógica do cristianismo, do ensinamento de Jesus, que é lógico. Eu enxergo aí uma lógica muito tranquila. Então, se eu, como Pedro, que era tão próximo de Jesus, segundo até o conceito, ele era o homem da chave e da porta dos céus, e se ele fazia, Jesus fez menção a ele de que ele era um homem de pouca fé, que negava Jesus, que fazia tanta coisa errada. Imagina eu, que não tenho nem o chaveiro. Ele tinha chave, eu não tenho nem o chaveiro. Então eu estou na mesma condição de Pedro. Pedro errava e Deus perdoou Pedro, e Pedro teve ele contemplou a glória de Deus. E eu vou citar um outro texto depois, que está Pedro no meio. E Pedro é uma pessoa de muita relevância também, né? Portanto, se Pedro fez tudo isso e ainda andava com Jesus, eu também, fazendo o que eu faço, posso andar com Jesus. E você que faz coisas igual ou pior ao que eu faço, sabe Deus lá o que você faz, e você sabe o que você faz, também pode andar com Jesus. Essa é a grande mensagem que a Bíblia nos traz, que não tem exclusão de ninguém. Todos nós estamos diante de Deus, é só estarmos rumando no caminho certo. E não tem dois caminhos, tem um só. Não venha propor um segundo caminho, porque não tem. Diz que todos os caminhos levam a Roma. Bom, os que levam a Jesus é um só. Não tem outro caminho. Essa conversa aí é conversa para ir na terra. Para ir no céu é um só. Esse caminho é único. É preciso. É perfeito. Ele é asfaltado com alto padrão, você pode correr por ele, você pode caminhar devagar, você pode se arrastar, você vai de cadeira de roda, você vai do jeito que você quiser, mas é este. Não se desvie desse caminho. Não saia dele, porque é pirambeira para tudo quanto é lado. Jesus está propondo falar para você qual é o caminho. Ele está dizendo, olha, o caminho é esse, eu vou te ensinar, você para me ouvir, escutar o que eu vou te falar. E aí é maravilhoso pensar nisso. É maravilhoso. Por fim, eu acho que já comentei o comentário da minha irmã, eu me arredondei com ela, e eu vejo que a glória de Deus está aí para a gente observar. A sua natureza, a sua criação, tudo é magnífico. O que precisa é nós pararmos. Então, a proposta de parar, falar, olha, Lineu, mas um mundo de tanta correria, tanta velocidade, tanta energia, ninguém para hoje nem para almoçar. O nego vai almoçar, leva o celular e... Meu Deus do céu, é uma coisa fantástica. O nego já está tomando banho com o celular embaixo da água, viu? Para não perder tempo. Ele não pode parar. Isso tudo é influência do mundo que quer nos consumir, não quer dar chance de você refletir sobre a vontade de Deus. Ai daqueles, eu sou daqueles que eu não tenho essas modernidades de zap, de joguinho, de celular. Eu uso celular muito precariamente, e todo mundo que me conhece sabe do que eu estou falando, porque sabe o que acontece? A gente tem que aprender a usar as coisas que Deus nos permite de uma maneira racional. Eu procuro ser racional. Dentro da minha formação, da minha criação, eu procuro ser racional. Melhor possível, mais possível.
porque isso me leva a ser um pouco mais eficiente naquilo que eu faço. E se você for eficiente no que você faz, você erra menos. Essa é uma lógica que eu aplico e pratico. Então, eu procuro ser eficiente na palavra de Deus também, para errar menos. Ou seja, aquilo que eu não aprendi, eu procuro estudar e alguém me ensinar para me aprender e errar menos. Inclusive na palavra de Deus. Eu já errei muito na minha vida, eu sou um cara terrível. Eu já fiz tanta besteira que não precisava ter feito. Mas o Senhor, por misericórdia, me trouxe até aqui. E Ele está me dando chance de eu melhorar, de eu corrigir e entrar no eixo. Glória a Deus por isso. Eu agradeço imensamente a Deus de todo o meu coração a oportunidade que Ele me dá de eu, cada dia, ir corrigindo meus rumos. Vamos no texto seguinte, que é em Mateus 17. Aqui é um texto fantástico também, né? Mateus 17 é a transfiguração. E ele é manifestada a glória de Deus, que Pedro fica deslumbrado, fica aterrorizado. Vocês querem ver? Mateus 17, começando no versículo 4, que eu não vou ler todo o texto, porque senão é muito longo. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos entram em branco e caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se Jesus deles, tocou-lhes, dizendo: Erguei-vos e não temais. Ora, está aqui o texto magnífico da transfiguração de Jesus que Pedro assistiu. Estava Pedro junto com Jesus nesse momento, não só ele, como Tiago e João. Porém, no alto do monte que Jesus foi orar e levou somente eles foram testemunha da glória de Deus manifesta aqui na terra. Ali deve ter sido tão fantástico, tão portentoso, tão magnífico a manifestação da glória de Deus, que era para ficar registrado. Somente eles tiveram este privilégio visual, mas registraram para que eu também pudesse imaginar. Eu não estava lá, eu não sou dessa época, mas eu posso imaginar. Que coisa maravilhosa Jesus empreendeu ali, o milagre da transfiguração. Tendo o visual de fundo da eternidade Elias, Moisés e Deus, e tendo a visão de João, Tiago e Pedro, para que nós pudéssemos almejar esta glória, vivenciar esta glória, discutir esta glória, anunciar a glória de Deus, que eu faço nesta manhã com muita alegria, com muita expressão da minha visão, para que outras pessoas possam pensar e, quem sabe, vislumbrar melhor que eu. O rumo de Deus é este. Ele quer manifestar e mostrar a glória para nós. E nós devemos almejar chegar lá. Para chegarmos lá, temos que rumar para um caminho que Deus propõe. E só nesse caminho que vai encontrar a glória. Portanto, não vá por outro caminho, não, que na televisão você não vai ver a glória. Pode ser que até venha. E algum dia seja para o mundo inteiro em TV, mas sei lá, isso eu não sei se... Deus não faz show, né? Deus faz milagre. Deus não faz show.
Portanto, eu excluo um pouco a televisão, porque a televisão é show. Agora, a glória de Deus vai estar para todo mundo ver. Isso eu sei, isso eu tenho certeza. Aqueles que querem. Seja onde estiver, no lugar que estiver, do jeito que estiver, quando quiser ver a glória de Deus, trilhe esse caminho. Trilhe este caminho. Quem puder andar nesse caminho vai encontrar a glória de Deus. Nós estamos finalizando nosso estudo desta manhã, e eu deixei os textos aí, né? E como hoje todo mundo sabe mexer com a informática aí, e pode não ter anotado, né? Pode voltar aí e ver no áudio a citação dos textos e ler em volta dos textos o contexto que eu tirei o texto, para poder, inclusive, ampliar o seu conhecimento e observar todas as coisas que eu falei, para você entender melhor. E o Espírito de Deus vai te conduzir para o entendimento perfeito, porque eu sou imperfeito, fraco, frágil, nem professor sou, me faço de professor. Mas, com a vontade de servir a obra do Senhor, o faço com todo o desprendimento, com toda a dedicação, com toda a boa vontade possível. E se você, meu irmão e minha irmã, conseguir, nesta manhã, entender a proposta, estude mais, reflita melhor, procure interpretar a sua capacidade para aí você tomar a sua decisão. Porque se você não caminhar no caminho proposto, você não vai chegar lá. Você não vai ver a glória de Deus. E a proposta nossa é esta. Ainda finalizando o texto de Lucas, que é o final, né, última citação minha, vamos ver agora como é que Jesus deixou, logo no início da sua obra, explicar, esclarecer, mostrar para nós homens como que seria a sua glória. E ele fala assim, o batismo de Jesus. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha, Deus anuncia diversas vezes, diversas formas, este é meu filho amado, este é o enviado. Deus anuncia logo no início do ministério de Jesus que ele foi batizado, diferentemente, ou no final de um grupo que tinha sido batizado anteriormente, e aí o céu se manifesta. Deus expõe todo o poder. Este é meu filho amado. Vários foram batizados, são meus filhos, mas este é o meu filho amado. Jesus Cristo é o único. É este que vocês vão seguir. Ora, uma voz, orar, puxa vida, é o caminho. Vocês viram que eu repeti essas palavras inúmeras vezes. O que eu estou falando para você, ou sugerindo, é que se você não parar, você não vai observar essas coisas acontecer com você. E eu desejo ardentemente que aconteça com todas as pessoas que nos ouviram nesta manhã a mesma experiência que já tem acontecido comigo. Glória a Deus por isso. Eu amo o meu Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. E eu rogo a Ele que não permita que eu desvie do caminho dele.
me proteja, me impeça até, pela força do teu Espírito, de cometer pecados que me desviem do caminho. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Foi uma grande alegria, foi um grande momento. Que nós possamos, em outros dias, se encontrar novamente. Amém. Se tiver mais alguma pergunta? Muito bem, Lineu. Graças a Deus pela sua vida e por essa belíssima aula. E eu anotei algumas coisas aqui. Entre tudo aquilo que você falou, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi, por exemplo, que Deus é poliglota. Sim. Né? Então, assim, se você parar para escutar, seja a língua que você quiser falar, o idioma que você quiser ouvir, Deus sabe e vai falar com você. Então, Deus, a primeira coisa, Deus é poliglota. Né? Totalmente. A segunda coisa que eu aprendi, Lindeu, é que se o dia é agitado, né, se durante o dia nós temos muitos barulhos, à noite é um momento propício para meditar, para pensar, para escutar a voz de Deus. Então, a noite não serve só para dormir e para comer pizza. Né? A noite serve para meditar e ouvir, meditar na palavra de Deus. A terceira coisa é que existe um paradoxo muito grande na vida humana e no reino de Deus. Às vezes é preciso parar para fazer, parar para agir. É um paradoxo, né? A gente precisa parar para agir. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu aprendi hoje. A quarta questão é que aprendi que, contemplando a glória de Deus, eu contemplo a minha própria inglória, ou seja, contemplo as minhas próprias fraquezas, e aí eu posso ser assistido por Deus. Né? Perfeito. Então, eu preciso olhar para Deus para poder enxergar a mim mesmo e poder ser assistido por Deus. E a quinta coisa, o final que eu gostei mais, Lineu, é que na missão nós precisamos tomar café. Deus falou assim, falou que Pedro tinha que pôr café, né? Mas aí é só uma brincadeira, né? Na verdade, é um trocadilho. A língua portuguesa nos permite esses trocadilhos, né? Deus estava dizendo que Pedro tinha pouca fé. E aí a gente fala assim, tem que pôr... E você que gosta de café, né? É muito bom. Muito bem, Lindeu, muito obrigado por essa aula. E eu quero aqui só registrar algumas participações. A participação da irmã Edith, lá em São Carlos, né? A participação, já coloquei, da Luciane Capel, da Simone e do Paulo. A participação da Marli, esteve conosco a Marli Barradas, esteve conosco a Conceição e a Sabrina, esteve conosco o Júnior Mendonça, mas também participou com a gente a Maria Arlete, lá de São Carlos também. A Adriana Camilo esteve conosco a Simara Taldivo, né? Simara Taldivo esteve conosco, esteve a Inês Rodrigues esteve conosco aí, participando com a gente, a irmã Ângela esteve também conosco, e também o nosso irmão Éder Carlos. Portanto, Deus abençoe. Uma aula aí bastante participativa aí, uma assistência muito boa na nossa aula, e nós esperamos que Deus tenha realmente falado com todos os irmãos e as irmãs. Bom, Lineu, nós já estamos com o nosso horário mais do que estourado, mas eu acho que também teve aí a participação da Nayara Carol, lá, aí eu não sei se a Nayara está em São Paulo ou se ela está em São Carlos, porque ela transita
nessas duas cidades aí, a minha irmã Nayara Carol. Tá bom? E então, Línea, apesar do horário estar estourado, eu acho que nós ainda temos um tempo para um momento de oração, um momento de agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus pelo almoço que nós vamos ter daqui a pouco nas nossas casas e junto dos nossos queridos e queridas, né? Aqui, ó, também a Tânia Vieira. A Tânia Vieira. Ô, Tânia. Tchau, Tânia. Está com a Tão gente. longe, né? Né? Não podemos esquecer. E, Lineu, então, eu queria convidá-lo para fazer essa oração de agradecimento a Deus por esse momento e pedindo que Deus continue abençoando e fazendo milagres a todos os momentos pela nossa existência. Oremos. Grandioso e glorioso Deus, Senhor de nossas vidas, detentor de todo o poder para podermos ser dirigidos por Ti. Pelas Tuas misericórdias clamamos que venha nos indicar, iluminar, conduzir todos nós, segundo a Tua vontade, ó Deus, segundo aqueles que Te aceitam e podem, ó Pai, se submeter ao Teu ensinamento. Glorificamos o Teu nome nesta manhã e rogamos que venha nos abençoar. Tantas pessoas se manifestaram entre nós, conosco, e ouviram nesta manhã o Teu chamado. Assim como chamaste Teu servo Abraão, chamaste a nós também, ó Deus, e Te agradecemos imensamente. Porque Tu nos escolheste, ó Pai, sem merecimentos, sem nenhum potencial para coisa alguma, porque somos infalíveis, somos pecadores, somos errantes neste mundo. Mas Tu nos ama e Tu nos concede o poder de podermos contemplar a Tua glória, enxergar o Teu poder. E isso, ó Deus, nos alimenta, nos orienta e nos objetiva a estarmos na Tua direção. Venha nos mostrar, ó Deus, a Tua vontade e venha nos conduzir cada vez mais e melhor para chegarmos diante de Ti. Queremos, ó Deus, orar e pedir por aqueles que ainda não Te conhecem. Que dificuldade maior eles têm em aceitar-Te, ó Pai. Que Teu Espírito abençoe e toque na vida destas pessoas. Que elas possam se decidir por buscar a Tua presença. Nós estamos aqui, ó Deus, anunciando. A Tua igreja está paralisada de uma certa forma. Mas o Teu Espírito se move grandemente. E nós podemos comungar com pessoas tão distantes. Ó Deus, Tu que está em todos os lugares, atende a todas essas pessoas, rogamos humildemente. Agora, ó Deus, também rogamos por aquelas pessoas e famílias da nossa igreja que têm enfrentado o luto. E nesta semana, grandemente, uma família se comoveu com a morte dos seus queridos. Nós rogamos ao Teu Espírito consolando aquelas famílias, ou aquela família. Mas outras mais que nós, às vezes, nem sabemos, que estão enfrentando essa doença tão terrível. Nós rogamos o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que têm buscado a solução da vacina. E, ó Deus, que o Teu ensinamento, que a Tua inteligência se manifeste na vida desses cientistas. Que eles possam, ó Deus, ativar um remédio curador. Que nós possamos ficar livres desse grande mal. E possamos voltar a nos reunir em Teu nome. Algo que tem faltado nas nossas vidas, ó Deus. Porque é um momento de alegria, de confraternização. Nós rogamos por aqueles que sofrem e têm também perdido seus empregos. Consequência desta
infalível doença. Ó Deus, seja sobre nós, abençoa-nos, guarde-nos e proteja, em nome e pelo amor de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos mostrou a tua glória. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém. Um bom domingo a todos. Mas está aí.